amiguinhos do canal é o Bicho. Eu tô aqui com a Zara na rede, no terraço. E hoje eu resolvi falar sobre um tema que eu não gosto muito de falar. Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de falar sobre natureza, sobre bichos, sobre passeios. E não gosto muito de falar sobre os problemas que a gente tem aqui na Alemanha, sobre as dificuldades que a gente tem. E eu vou explicar para vocês por que isso. E eu passei bastante perrengue aqui. Eu já estou há 10 anos na Alemanha e no início não foi nem um pouco fácil. Quem acompanha os meus vídeos sabe alguns episódios, alguns problemas que eu já tive aqui. E então eu queria dizer para vocês, sem desestimular ninguém, muito pelo contrário, eu gosto de estimular as pessoas, botar as pessoas para frente, mas que, na minha opinião, para você morar na Alemanha, para você viver aqui, você tem que ser uma espécie de leão. E por que eu falo isso? Claro que as pessoas vêm por diferentes razões para cá e tem diferentes situações quando chegam aqui. E eu diria assim que a melhor situação que você pode ter quando você vem para cá, obviamente, é quando você já tem um emprego certo, ou você já tem um estudo certo, uma faculdade, uma pós-graduação certa, em que você já está assegurado quanto que você vai ganhar, ou você já tem um apartamento, ou você tem um programa que já organiza onde você vai ficar, e se vai ser vai ser um alojamento perto da faculdade, onde você vai estudar, enfim. Se for uma coisa mais organizada, naturalmente que é a melhor forma de você vir para cá, né? Mas infelizmente a realidade das coisas não é essa, e a maior parte das pessoas que vêm para cá, ou elas vêm, eu vi uma estatística uma vez que são muitas mulheres que vêm para casar, conhecem o marido e vêm para cá para casar. O que também não deixa de ser ruim, porque você está com uma família alemã, você está com o seu futuro marido, e ele vai poder te apoiar, te ajudar nas situações do dia a dia, nas coisas que você precisar. Fica aqui na frente da câmera, Zé, para as pessoas te verem. Mas se você vem como eu, na aventura de tentar ganhar a vida, de melhorar de vida, porque você não está mais acreditando no seu país, infelizmente, ou porque você vai tentar uma coisa nova e vai atrás dos seus sonhos mesmo, então você vai ter que enfrentar as coisas da mesma forma com que eu enfrentei quando cheguei aqui. Eu falo inglês, quando eu cheguei aqui eu falava inglês, mas isso não me serviu muito. E eu vou dizer pra você por que isso não me serviu muito. Se eu viesse da área de engenharia, na área de informática, ou se eu fosse trabalhar como aeromoça, ou então em algum aeroporto, talvez o inglês fosse me servir, tá? Mas como eu não sou dessa área, eu venho da área de ciências sociais e comunicação social, então o inglês ele me servia no dia a dia para eu, de repente, ir ao médico e falar com o médico que fala inglês, ou na rua para pedir alguma informação, mas fora isso, o inglês não me serve para nada, porque quem mora na Alemanha tem que falar alemão, e se você quer trabalhar aqui, se você não vai, de novo, ficar nessas áreas que são internacionais, onde você pode falar inglês, se você vai para uma outra área, você vai ter que falar alemão. E foi o que aconteceu comigo. Então eu tinha que falar alemão, e o alemão, ele não é uma língua fácil. Quem não estudou no Brasil durante anos, não fez uma escola que tinha paralelo um curso de alemão, ou que fazia cursos de alemão durante a vida toda, você não tem, se você vem sem base para cá, você tem que começar do nada. Então, isso é muito complicado, porque você não vai fazer amizade com uma pessoa se você não fala alemão, a não ser que você faça uma amizade falando inglês. E mesmo assim, onde você vai conhecer a pessoa na rua? Na rua, como você vai conhecer uma pessoa na rua? Então, é bem comum você, no início, você conhecer mais brasileiros do que alemães, e através dos brasileiros, dos seus amigos brasileiros, você começar a conhecer outros alemães que são mais internacionalizados, que são, de repente, alemães que falam inglês também, que vão poder te ajudar nessa primeira etapa da sua vida, tá? Mas chegando aqui, a gente está desesperado, a gente precisa de um apartamento, a gente precisa de um emprego, e se você vier nessa aventura, você provavelmente não vai arrumar um emprego com um nível bom, entendeu? Então você vai trabalhar ou como faxineiro, ou como au pair, babysitter, ou vai trabalhar numa padaria, ou vai trabalhar, sei lá, em algum serviço que não tenha uma qualificação
muito elevada. E aí você vai lidar com pessoas de nível baixo e você vai enfrentar preconceito, tá? Eu vou dar alguns exemplos bem idiotas. Um primeiro apartamento que eu arrumei aqui em Berlim foi através de uma brasileira, porque as imobiliárias não falavam inglês, a maior parte, que eu tentava. Quando eu ligava, eles viam que o meu alemão era ruim e já falavam que o apartamento já tinha ido embora. Então eu não conseguia, através do jornal, eu consegui uma brasileira. Essa brasileira me enganou, falou que eu fiz o contrato, ela falou que já tinha pago o primeiro mês do contrato, eu acreditei nela, paguei a ela o dinheiro, depois a imobiliária veio pedir o dinheiro para mim. Isso foi uma coisa, não vou entrar nem em detalhes, porque essa mulher também passou muita dificuldade aqui, tá? Conheço pessoas aqui que passaram, que não tinham o que comer em casa, ou mulheres, já ouvi histórias que foram trancadas em casa, o marido trancava em casa, não deixava sair, né? Ou o marido é super machista e não quer que ela se desenvolva, não quer que aprenda alemão e fica tudo se segurando muito com ele. Tem histórias, infelizmente, muito tristes assim. Tem histórias também de au pair que não deram certo, de pessoas que você chega e a família não é uma família legal e não dá certo e você tem que trocar de família. E aí essa complicação na troca de família, e porque você normalmente mora com a família que é Gast, né? Que é a família que você está cuidando da criança, e aí você tem que trocar e você fica num ambiente ruim, não é agradável. Enfim, eu tive um dos primeiros empregos que eu tive aqui, eu trabalhava em um hotel, fazendo faxina de hotel, e eu achava que isso ia ser bom porque não precisava falar alemão, então era só limpar. Só que foi horrível, não aconselho para ninguém. Para mim aquilo era tipo um trabalho escravo, tá? Tinha que fazer quartos muito rápidos, você tem que limpar muito bem. Não é higiênico, não quero nem contar as coisas que eu vi que eles fazem para limpar os hotéis, e eu tô falando de hotel 4 estrelas, tá? E também não durou muito, 3 dias que foi mandado embora, e esses 3 dias que eu trabalhei nunca me pagaram, tá? Por quê? Porque eu assinei um papel, provavelmente não foi um contrato correto. Tentei ligar para lá, falei inglês, uma amiga minha que é alemã ligou para lá e resmungou, falando que esses 3 dias não foram pagos e nunca foram pagos, e eu não ia ter dinheiro para processar, nem cabeça para processar ninguém, porque eu estava aqui no início e eu queria mais correr atrás de outro emprego, entendeu? Então, e assim foi, de um emprego ali, um emprego aqui. Eu fazia muito babysitter na época, era o tipo da pessoa que você me ligava às 11 da noite para eu fazer um babysitter meia-noite, eu saía de casa correndo e ia ficar 2 horas com o seu filho cuidando, porque eu precisava do dinheiro, eu precisava daquilo. Então, na verdade, eu acho que uma coisa que me facilitou aqui é que eu sou muito maleável, e que isso fazia com que não é que eu aceitasse qualquer condição, mas é que eu estava topando tudo, estava pronta para poder agarrar cada oportunidade que a vida me desse, para que eu pudesse não só estar trabalhando, como também estar desenvolvendo o meu alemão, tá? Até eu conseguir pegar a fluência do alemão, demoraram pelo menos 2 anos, tá? E isso eu falo o tempo inteiro, de estar correndo atrás de trabalho e sempre estar trabalhando com alemão. Se você começa trabalhando com um brasileiro, você vai estar só falando português, e aí você não vai aprender alemão, né? E a mesma coisa com as pessoas que trabalham com inglês e, enfim, de repente conseguem adquirir uma situação financeira um pouco boa, um pouco melhor no início, mas que no final das contas, depois de alguns anos, isso faz falta, você ter uma comunicação na língua do lugar onde você mora, e você poder desenvolver e fazer coisas que são práticas do cotidiano mesmo, coisas burocráticas, preencher determinadas fichas e tal, ou então mesmo fazer o Steuer, fazer o imposto de renda em alemão. Então são coisas que você, mesmo que você esteja só falando inglês, você vai precisar falar alemão em algum momento. Talvez no início você não perceba, mas depois de alguns anos vai fazer falta. Bem, esse foi só um parâmetrozinho aí, porque que eu gosto mais de falar de bicho e não gosto tanto de falar de gente, e enfim, mas sempre pensando positivo. Vamos virar leão, vamos enfrentar tudo isso, porque todo mundo chega lá. Algumas pessoas demoram um pouco mais tempo, outras demoram pouco tempo, resolvem as coisas relativamente rápido, cada um tem o seu tempo,
mas o importante é que não se desista dos seus sonhos, que você corra atrás, entendeu? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.